diferença está na sintonia. Programa Cidadania Legal, um programa da comunidade. A apresentação Roberto Moraes. Olá, tudo bem com vocês? É o programa Cidadania Legal, entrando no ar aqui para trazer informação para você, né? Informação para o seu conhecimento, para você ficar por dentro, para você sair fora de fake news e saber a verdade. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje aqui com a Rita, nossa convidada, Rita de Cássia, não é? Que vai bater um papo com a gente para falar um pouco do MTST. Não é? A gente vai saber um pouco mais do MTST para a gente desvendar toda aquela fala da grande mídia que representa a elite, quando fala que o grupo do MTST invade casas, invade propriedade, toda essa história que a gente costuma ver no momento eleitoral, e a gente sabendo da verdade, a gente não vai cair nessa grande mentira, nesse grande fake news, não é? Tudo bem, Rita, com você? Opa, Carlos, tudo bem, e você? Firme e forte aqui na lida, não é? É um trabalho que não é fácil, mas a gente tem que estar aqui, ainda mais quando a gente depende de internet, né, Rita? Não é fácil, não. Não é, mas é um trabalho importantíssimo, temos que ocupar também a internet. É verdade. Mas vamos lá. Rita de Cássia, fala um pouquinho de você, fala um pouquinho do que te levou a fazer parte do MTST, para a gente saber um pouco da tua história. Opa, então, Carlos, meu nome é Rita, né, Rita de Cássia, tenho 25 anos, eu comecei minha luta no MTST, eu tinha 19 anos, lá em meados de junho de 2015, quando o movimento ocupou um terreno próximo à casa da minha mãe, aqui na zona leste de São Paulo, né, aqui no extremo leste, no Jardim Guatemi. E desde então comecei minha luta no movimento, quando eles vieram ocupar o terreno nessa mesma data, e com uma amiga que veio na casa da minha mãe, chamando eu para luta, e eu falando que não ia, porque eu falei para ela assim, não, esse terreno já foi ocupado umas 3 vezes, e a polícia foi lá atacar bomba no povo, não vou correr esse risco de ficar levando bomba, não. Então, mas no final das contas, eu acabei indo, né, ela tinha me convidado, falando que tinha uma assembleia lá que ia explicar direito como funcionaria a luta. Eu fui, subi com a minha enxadinha, com minha peixeira, né, com a minha faca grandinha lá, para limpar os matos, e fui, com essa amiga minha e com os amigos, né. Chegando lá no terreno, peguei um lote 5x25 e comecei a limpar, fui limpando, e aí até que então, um companheiro chamado Felipe, ele veio até nós e, né, veio falar, olha, vocês estão aí limpando esse loteamento e tudo mais, mas nós não trabalhamos com loteamento. Sou o Felipe, faço parte da organização aqui da ocupação do MTST. Aí falou, Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, e explicou a forma como o movimento se organiza, que eu teria que fazer um barraco 2x2, né, que seria uma luta simbólica. E, enfim, desde então eu fiz meu barraquinho, fui lá, participei da assembleia, participei das reuniões e fui vendo que era um movimento realmente organizado, apesar de já ter conhecido o movimento um ano antes, né, em 2014, quando o mesmo, né, ocupou um terreno ali em Itaquera, próximo ao Itaquerão, no momento em que ocuparam o terreno para fazer uma denúncia contra a Copa do Povo, né. Enfim, tinha conhecido o movimento nessa época, foi a mesma época que o movimento veio para cá, para a Zona Leste, e aí eu só via o que a grande mídia mostrava, né, olha lá os vermelhinhos na rua, ocupando, fazendo baderna, que não sei o quê, estão querendo ocupar o estádio, né, que foi na mesma época que teve a abertura da Copa, e aí eu falava assim, nossa, será que é isso mesmo? Só que aí eu fui vendo que não era bem aquilo, né, e foi isso, eu conheci o movimento, comecei minha luta, fui participando das reuniões, me voluntariei para ser coordenadora do G4, né, que era o G, que aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, como o movimento se organiza, mas isso, fui sendo coordenadora, fui fazendo os cursos de formação para militância do movimento, né,
E desde então, tô no meio do movimento. Tô aí construindo a história do movimento. Fui picada aí pelo bichinho da lona preta. E tô aqui até hoje construindo com vários companheiros e companheiras essa luta tão essencial, tão importante para dentro das quebradas, das periferias e comunidades. E que vem aprendendo cada vez mais, né? Eu considero muito que antes eu era uma analfabeta política, né? Tá. Acho que quando a gente não tem esse conhecimento dos nossos direitos dentro das nossas comunidades, dentro dos nossos órgãos, né, das instituições como escolas, eu nunca tive um acesso tão concreto assim, sobre o direito, por exemplo, à moradia, né? Quais são meus direitos quanto cidadão. E eu venho aprendendo isso muito dentro do movimento. A luta também da questão de gênero, né? Pelo fato da gente ver que boa parte das mulheres que estão construindo a história do movimento são mulheres, são figuras responsáveis por organizar, por decidir questões, né? De estar ali na mesa discutindo questões políticas, construindo a história do movimento, construindo qual vai ser nossas ações, enfim. Então, é muito importante trazer isso também, que é algo que eu me reconheço muito quanto uma jovem, quanto mulher, que hoje, por exemplo, conseguiu conquistar também minha moradia por um movimento social, né? Então, é muito importante enfatizar isso da luta das mulheres dentro do movimento, que é algo que me representa muito, pelo fato de conseguir construir uma independência também enquanto mulher, principalmente quando a gente consegue conquistar a nossa moradia. Então, eu tenho muito essa visão de gratidão, né, de estar no movimento, construindo a história do movimento, de estar aprendendo constantemente com os companheiros e as companheiras, e de estar construindo um projeto de vida, estar construindo o que eu quero para minha vida quanto pessoa, quanto cidadã, reconhecendo a classe que eu pertenço, né, minha classe social, classe trabalhadora, classe pobre, que vive na periferia, e que está tendo essa oportunidade de estar sempre atrás, né, de conhecimento, essa sede constante de querer entender o que é meus direitos, a importância de estar se organizando, e uma dessas é a luta por moradia, e uma delas é poder crescer junto com o movimento. E é isso que a gente vai falar um pouco aqui, para que a Rita traga informação do que é o MTST e como ele é formado. E o MTST, para a nossa comunidade que vê no momento eleitoral sendo destroçado, dizendo que ele invade propriedades, aquela coisa toda, conta um pouco para a gente ficar um pouco mais informado sobre a verdade dessa questão toda. Conta para a gente, Rita. Agora eu quero saber. Não, é isso mesmo, a gente tem que deixar as coisas transparentes mesmo, as pessoas entenderem como que funciona, né? E, infelizmente, essa ignorância toda é algo bem frequente, né? Isso acaba sendo atribuídos ao movimento, né? Como essa questão de termos que somos terroristas, invasores, um bando de vagabundo que está aí ocupando terras. E, infelizmente, para muitas pessoas, o MTST não deve nem sequer ser reconhecido como movimento social, né? Enfim, a razão disso acaba sendo de acordo com muitos críticos que acabam falando que o MTST acaba violando, por exemplo, o direito à propriedade privada, né? E parte desses críticos entendem que o direito à propriedade privada é incondicional, né? Ou seja, não aceitam a condição da função social estabelecida pela Constituição Federal. E uma outra parte dessa parcela desse povo que são críticos desconhece a condição da função social da propriedade e criticam que o movimento atua de uma forma ilegal, né? Mas o MTST, na verdade, para poder entender mais sobre a história do MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, ele é um movimento que foi fundado em 1999 como uma versão urbana do MST, com o objetivo central a luta pelo respeito ao direito constitucional de moradia, uma moradia digna. Então, o movimento ele atua nas grandes capitais do país, né, onde organiza trabalhadores e trabalhadoras nas periferias das grandes cidades. E as ações do MTST, elas consistem, né, elas estão ligadas em ocupar imóveis que se encontram em situação de irregularidade, né, com o intuito de mobilizar
e pressionar as autoridades pela desapropriação desses imóveis. Ou seja, a desapropriação, ela ocorre quando a justiça pública considera que uma propriedade de terra está irregular. E por isso o proprietário perde o direito de propriedade sobre a terra. Então, o movimento, ele se forma nessa ideia, né, e ele também é formado por essas pessoas, esses trabalhadores e trabalhadoras que vivem nas periferias, em grandes comunidades no fundão das cidades, pessoas que não conseguem pagar os altos preços de aluguéis, né, nas grandes capitais aí, pessoas que moram em áreas de risco ou que foram despejadas, pessoas que moram de puxadinho na casa de parente. Então, o movimento é formado por essas pessoas, trabalhadores que estão em uma situação precária de moradia dentro da periferia, pessoas que têm uma sede de teto, não só teto por moradia, mas teto por educação, teto por uma saúde de qualidade, de um transporte de qualidade. Isso envolve muito a questão do que o movimento levanta quanto bandeira, né, que é a reforma urbana. Então, se a gente luta por moradia, a gente logo tem que lutar por uma reforma urbana onde o trabalhador e a trabalhadora consiga ter acesso aos seus direitos que a própria Constituição traz, né? Sim. E, enfim, então, a boa parte da parcela do movimento é ocupada por essas pessoas, trabalhadores e trabalhadoras, que são considerados sem tetos por não ter acesso a esses direitos, né? Muitas pessoas falam, nossa, enfim, fala que é movimento dos trabalhadores sem teto, mas por que não está fazendo uma luta diretamente com a população em situação de rua? A gente está ocupando as periferias, né? A gente está ocupando esses terrenos, esses imóveis que não cumprem essa função social, pessoas que estão aí nessa situação que não tem teto mesmo, que está aí jogado no aluguel, que está aí sem alternativa nenhuma entre pagar o aluguel ou colocar o pão na mesa, que fica sem alternativa de conseguir levar um leite para o seu filho para a mesa, um feijão, enfim, né? Levando em consideração que hoje também está tudo caro. Então, a situação hoje está muito mais difícil. A gente viu que o quanto de pessoas, basta olhar mais para a rua. Aqui na Zona Leste, por exemplo, eu, quando saio de manhã para ir trabalhar, eu vejo o quanto que a população vem empobrecendo cada vez mais, né? A gente vê que tem mais mãe com seus filhos nas ruas, a gente vê que tem mais famílias nas ruas. Então, é importante a gente enfatizar o quanto que atualmente se faz mais necessário uma luta por moradia de trabalhadores e trabalhadoras que ficaram sem alternativa nenhuma por conta do desemprego em alta, por conta da questão da fome, que entraram numa situação de segurança alimentar também, sabe? Então, Rita, pelo que eu estou entendendo, vamos dizer aqui, se eu passo, aqui pensando no MST, no MTST, se eu passo numa região onde eu vejo que tem uma propriedade lá, que não tem uso, não cumpre a função social, o MTST, ele faz uma pesquisa daquela propriedade primeiro, quer dizer, ele não invade, chega lá, já vai entrando e acabou. Ele faz primeiro uma pesquisa daquela área para verificar se realmente aquela área não está cumprindo uma função social. Se a partir desse momento se notar que realmente aquela propriedade não está sendo cumprida essa função social, aí é a hora que vocês fazem um trabalho em cima de estar entrando nessa área para fazer com que futuramente vocês construam ali conjuntos habitacionais para a comunidade menos favorecida, que você elencou aí, né, que são as pessoas que não têm condição, né, nem de trabalho, não tem de moradia, não tem de saúde, não tem de educação e muito menos ainda ter um local para morar. Então a coisa é bem analisada, não é de qualquer jeito como as pessoas entendem. Não, o MTST reúne o grupo, vai lá, invade, acabou. Quer dizer, não é assim, pelo que você fala, não é isso? Exatamente, Roberto. Então, é isso, Então a gente...
Oi, pode dizer. Desculpa. Pode falar. Não, é importante a gente trazer, muitas pessoas, bando de invasores, não sei o quê. Invasores são quem ocupou aqui as terras desde o princípio, como fala a história aí, não só em 1500, mas que veio aqui, escravizou o nosso povo e até hoje tomaram nossas terras. Hoje a gente vê aí, por exemplo, a importância, né, que é importante também a luta dos quilombolas, a luta indígena, que vem aí lutando pelo direito às suas terras, e que hoje foi tirado pela questão dos interesses da especulação imobiliária, né, por questão do lucro. Então, invasores são esses que roubaram as terras desse povo, que tiraram as terras do povo menos favorecido, por interesse de lucro, pelo interesse do capital, né? Uhum. E a gente sabe que, principalmente no interior da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo e do Brasil, a gente sabe que tem os proprietários de fazendas, e aí ele acaba invadindo as áreas que é de propriedade da União, estica a cerca, e depois, quando tem lá o MTST, as organizações buscando se apropriar daquele espaço que é da União, sendo da União, é do povo, é da comunidade, é de cada um de nós que pagamos imposto. Então, o que acontece? Não está tendo uma invasão, está tendo uma cobrança de direitos que é da comunidade. Quer dizer, quem é que está invadindo? Não é? É a elite. Exato. Que está fazendo isso. E mais aqui na questão urbana, o que a gente percebe é que a gente tem muitos territórios aqui, que também é mais ou menos isso, fica abandonado, o proprietário não dá conta de resolver o que tem que resolver lá, às vezes a prefeitura acaba até tomando essas propriedades. E aí, sendo uma propriedade que é da União, é do Estado, é do município, significa que é da comunidade. Então, o que o MTST está fazendo é justamente se apropriar de um direito que é dela, não está invadindo o que é dos outros. Não é isso? Exato. Não é nada o que é dos outros, é o que é nosso, né? O que está dizendo a Constituição, é cumprir uma função social. Pois é, então, é isso, você que está assistindo a gente, e por que a gente trouxe aqui a Rita, é para dizer para você que quando você assiste na televisão, nessas mídias que representam a elite aí, dizendo que, né, o MTST está invadindo, não é assim, não é verdade. Não é? E para você saber que não é verdade, basta você participar do MTST. Agora, as pessoas que participam do MTST, elas passam, Rita, a ter esse conhecimento de todo esse histórico, do que estão fazendo ali, qual é o objetivo, né? Por que essa luta, eles passam a ter essa formação política. Então, Roberto, tentar explicar aqui mais ou menos esse formato do conhecimento, como que a gente consegue formar as nossas bases, né? Sim. A gente tem que considerar que as pessoas, quando a gente ocupa o movimento, né, o MTST vai lá e cumpre essa questão de um terreno que está ali abandonado, sei lá, 40, 80 anos, com não sei quantos de PTU atrasado aí, né? A gente vai lá e já tem isso já na mão, uma forma de denúncia, quando a gente vai poder denunciar aquilo. Olha, o terreno aqui está piriri, assim, assado a situação. Quando a gente ocupa, começa um momento de massificação, né, que é quando as pessoas começam a entrar, começam a levar ali seu bambuzinho, sua loninha para poder fazer o seu barraquinho, e a gente passa as orientações para as pessoas, como a gente funciona, a gente sabe que essas pessoas elas estão entrando ali com o objetivo de conquistar a sua moradia, né? Então, são pessoas que estão, a princípio de tudo, querendo conquistar a sua moradia. Sim. Obviamente que nesse primeiro momento a gente explica, a gente tem as nossas assembleias, né, as nossas assembleias, que é um processo onde a gente passa as formações para o nosso povo, quem que é a gente, quem é o MTST, a nossa história, quais são as conquistas que a gente tem, e como que a gente funciona de forma de organização, o porquê que a gente faz atos, por que a gente pressiona a subprefeitura, a prefeitura, o Ministério da Habitação, seja lá qual for o órgão, por que a gente ocupa esses espaços, porque a gente vai lá na porta deles encher o saco, né, sendo que é eles que têm que nos atender e conseguir garantir. A gente explica tudo isso, né, e a partir de então, a gente vai lá e quando a gente consolida a ocupação, a gente
organiza a ocupação por Gs, que são pequenos grupos, né? Supomos que, por exemplo, vou pegar o exemplo aqui da ocupação, aqui na Zona Leste, a nova ocupação nossa, a primeira ocupação que a gente fez nesse ano de 2021, que é a ocupação Carolina Maria de Jesus. A gente tem quase 4 mil famílias ali cadastradas com a gente. Uhum. Essas pessoas são 4 mil famílias. 4 mil famílias. A gente não consegue atingir todas com uma visão política no sentido de que por que a gente tem que se organizar para além? Né? Porque as pessoas estão interessadas a querer lutar pela sua moradia. Mas a gente consegue fazer um processo de trabalho de formiguinha, depois que a gente consolida a ocupação, levantando a coordenação nesses Gs, nesses pequenos grupos. Então a gente consolida a ocupação, né? A ocupação massificou. Eita, eu, Rita, por exemplo, não conseguiria falar com 4 mil pessoas de uma vez só. Então tem toda uma militância que vai lá nos primeiros dias da ocupação para poder receber essas famílias, conversar com elas, ir lá separar a ocupação por esses Gs, por esses pequenos grupos, levantar a coordenação nesses Gs. O que é levantar essa coordenação? Pessoas que entraram para lutar pela moradia, povo do povo, para poder coordenar os Gs. Essas pessoas vão passar por formação, né, mais profundas do que é o movimento, a história do movimento, por que ocupamos essas terras, quem está cumprindo função social, enfim. A gente tem que formar o nosso povo, esses coordenadores, para poder levar para os restos do povo do grupo como que é a história do movimento, né, toda essa organização do movimento. E aí, é através desse processo todo que a gente vai passando informação, e a gente tem, por exemplo, reuniões de grupo, reuniões de coordenação, né, onde a gente vai lá, explica para eles a situação do terreno, como que está sendo a negociação, como que está sendo o processo todo de massificação, passando as orientações de como organizar seu grupo. Eu consegui conquistar minha moradia aqui na Zona Leste mesmo, perto da ocupação Carolina Maria de Jesus, a ocupação, o condomínio aqui da Andara, né? Uhum. Então a gente conseguiu entregar chaves para 216 famílias no comecinho desse ano, em março, no dia 5 de março. Por exemplo, eu falei da Carolina aqui, que tem 4 mil famílias. A gente tem, por exemplo, a Dandara, que foi em 2015, a ocupação que eu entrei, que teve quase mais de 6 mil pessoas. Então, a gente vê o quanto que a periferia precisa, sabe? O quanto que é necessário a luta por moradia, né? É só vir na quebrada. Quem nunca veio na quebrada, até convido, vem aqui na quebrada, venha ver aqui na Zona Leste, o quanto que a gente tem ocupações, né? Ocupações de formas aleatórias aí, por mais que não sejam movimentos sociais que estão organizando, mas as pessoas que vão lá e ocupam um pedaço de terreno. É o que mais tem aqui, perto da conquista do Dandara, o que tem de ocupação, meu Deus, eu fico olhando assim, é um negócio muito bizarro. A gente vê o quanto que é gritante essa falta de política por moradia digna para o nosso povo, né? A gente vê que a moradia é um direito universal. Ela faz parte do povo viver bem, né? Para ter acesso a outras coisas, a outros direitos também. Então, essas pessoas que conseguem chegar até o fim, aí elas também, com esse movimento interno que vocês fazem de alfabetizar, acaba sendo uma faculdade de alfabetização política, gente. Não é? Porque, veja bem, essas reuniões, o conhecimento da legislação, as lutas, as conquistas, o quanto é difícil. Então, quando essas pessoas participam do movimento, você que está nos assistindo aí, você está tendo conhecimento de legislação, coisa, como a Rita falou aqui, que na escola a gente não vê. A gente não sabe o que é cidadania, o que é direito. Não adianta eu ser um conhecedor de cidadania e eu ter os meus direitos, sendo eu não consigo alcançar a minha luta, mas se eu faço parte de um grupo, o grupo se fortalece, porque todos passam a ter conhecimento, e aí os caras não vêm em cima das pessoas, da gente, com mentiras, com coisa da natureza, como a gente assiste aí, não é? Então, essas pessoas que chegam até o fim, porque não é fácil, essas pessoas a gente considera que elas estão mais do que, inclusive, além de ter o seu cantinho, estão mais politizadas, são cidadãos de verdade,
que foram formadas. Então, você vê o quanto que o movimento, que não está ali só para correr atrás de moradia, mas olha quanta coisa você aprende, né? E o que mais vocês desenvolvem no movimento? Porque eu estou vendo aqui num filme que a gente está apresentando aqui, que vocês também ajudam com cozinha solidária, não é? Vocês também estão lá na luta da questão da pandemia. Tem várias discussões que vocês internamente desenvolvem aí com as pessoas que participam do movimento. Conta um pouquinho para a gente sobre tudo isso. Então, Roberto, as cozinhas solidárias, né? Antes da gente falar um pouquinho dela, é importante a gente falar o início de tudo. A gente viu aí que 2020 foi o ano que fomos pegos aí de surpresa com essa questão da pandemia. A gente viu que o povo da periferia, os trabalhadores, as trabalhadoras, é um povo que vive na quebrada, veio sentindo com mais força essa questão aí, com mais impacto, as questões da pandemia, né? A questão de não conseguir fazer, por exemplo, um isolamento social, porque tinha que sair para trabalhar e garantir o pão na mesa, essa questão de ter que ir trabalhar para poder conseguir pagar o seu aluguel, por exemplo. Então, a gente foi vendo várias questões, por exemplo, a questão do aumento de gás, a gente viu 1000 coisas acontecendo, né? E, claro que a gente não pode deixar de falar também como que o governo se portou, como que ele deu uma devolutiva para o povo. Foi dando as costas para o nosso povo, negociando vacinas enquanto o nosso povo estava morrendo, né? Então, a gente sentiu muito disso, a gente viu o nosso povo morrer, perdemos muitas pessoas, eu perdi minha tia, por exemplo, nesse processo todo, porque esperando ser vacinada, é algo muito sentido assim, e que traz muita revolta. Então, através dessa revolta que a gente, de forma coletiva, a gente veio se organizando, veio fazendo, a princípio de tudo, nas redes, né, por conta de não poder estar saindo, até porque o movimento, a base dele é esse trabalho no dia a dia com o povo, né, cara a cara, pé no barro, conversando com o povo, fazendo trabalho de formiguinha, esse processo todo de formação. E com essa vinda do isolamento, dificultou muito, mas a gente não poderia deixar de dar as costas para o nosso povo. Então, a gente, a princípio de tudo, a gente abriu uma vaquinha virtual nas redes, né? Uma vaquinha que conseguimos arrecadar, mais de R$1 milhão. Foi algo muito potente, assim, pessoas que apoiaram essa iniciativa nossa que se chamou Revolução Solidária, né? Essa ação solidária que a gente veio fazendo dentro das periferias, onde a gente conseguiu, com essa verba toda, reverter para poder conseguir distribuir toneladas de alimentos, fazendo cestas básicas e distribuindo toneladas de alimento não só aqui em São Paulo, mas nacionalmente, onde a gente se encontra organizando o movimento, né? Então, a gente conseguiu fazer essa vaquinha de forma nacional, onde a gente conseguiu distribuir essas toneladas de alimentos, conseguimos trazer uma cooperativa de costureiras, né, mulheres nossas que costuraram várias máscaras também, porque a gente viu que o nosso povo não tinha nem sequer condições de comprar uma máscara. A gente conseguiu também levar produtos de higiene para o nosso povo, né, então a gente começa esse trabalho todo de uma ação solidária, né, com um olhar de revolução solidária para dentro das periferias, dessa forma, e a gente viu que nós conseguiríamos fazer muito mais. E aí, o movimento tem algo muito forte dentro das ocupações, que são as cozinhas. Então, quando a gente ocupa, por exemplo, Roberto, a primeira coisa que a gente levanta na noite é a nossa cozinha, a cozinha central, que é a cozinha da ocupação, que é a cozinha que vai ficar responsável por fazer o café, fazer a janta, o almoço e tudo mais para a ocupação inteira. E aí, depois que a gente tem esse formato de construir, de dividir a ocupação em Gs, cada G tem a sua cozinha. E aí, as cozinhas, de forma voluntária, né, e tudo mais, acaba distribuindo alimentação para o nosso povo dentro das ocupações, que está fazendo a sua luta, mas não só, para quem quiser também, que é da comunidade, está precisando de um prato de comida, ir lá e conseguir esse prato de comida dentro de uma ocupação nossa. Enfim, e esses alimentos dentro das ocupações, eles são arrecadados através de parcerias de pessoas que
que se identifica, que querem ajudar o movimento, que vai lá e contribui com alguns alimentos, ou até mesmo com o nosso próprio povo, que vai lá e se organiza, um lá vai lá, leva um feijãozinho, um lá leva uma misturinha, uma salsicha, um ovinho, ou não, né? Ou leva um fubá para a gente conseguir fazer uma polenta, enfim. É através de um trabalho bem formiguinha, coletivo mesmo, que a gente faz isso dentro das ocupações. Então, as cozinhas solidárias, ela cresce muito com essa visão coletiva, né? Essa visão de trabalhar coletivamente de forma solidária, de se ajudar quanto irmãos e irmãs. Uhum. Agora, as pessoas que participam do movimento, elas também contribuem, assim, financeiramente, de alguma forma, ou não? Não, Roberto. Na verdade, o nosso povo, a única coisa que a gente cobra do nosso povo é participação na luta. Uhum. Você vai conseguir conquistar, por exemplo, uma moradia, um teto, aquela pessoa que está ali participando das reuniões, dos nossos atos, ali se organizando com a gente no dia a dia, né? Então, a gente não pode, por exemplo, ir lá, né, nem dar que fala, né? Que a gente não dá teto para ninguém, a gente conquista junto de uma forma coletiva. O movimento está ali para poder organizar o povo e levar essas informações. Então, o povo não paga nada. Eu, por exemplo, eu conquistei minha moradia, nunca paguei nada para o movimento, né? Uhum. A única coisa que eu contribuí foi a minha luta, e hoje, mesmo depois de ter conquistado minha moradia, eu venho construindo e continuando na luta, porque eu vejo o quanto que isso é essencial, não só para mim, mas para a comunidade em si. Então, o movimento não cobra nada de ninguém, o movimento, ele a única coisa que cobra é a luta, é a participação na luta no dia a dia pela moradia, né? A gente tem muito um termo de que o andorinha só não faz verão. Depois que a gente conquista, né, a moradia, a gente acompanha todo o processo de obra, a gente acompanha depois um trabalho feito dentro dos condomínios que a gente, no imóvel que a gente consegue conquistar. Então, aqui no Dandara, por exemplo, a gente tem um trabalho que o movimento acompanha de perto, né, com os moradores. A gente organiza os moradores, a gente está aqui debatendo com os moradores as melhorias de convívio. Então, é algo que é contínuo, é para sempre, né? Não é largado. A questão da importância da gente ocupar as políticas é saber ocupar com sabedoria. É exatamente isso que você fala. A sabedoria, a estratégia, é saber fazer o trabalho de base conversando com o povo. Acho que não se faz política esquecendo da base. Não se faz política a gente esquecendo de ouvir o que o nosso povo precisa, o que o nosso povo está necessitando. E a gente está num cenário, pelo menos eu vejo, que a gente já sentiu muito. A gente sabe muito bem o que a gente precisa quanto povo. Muito bem. Olha, uma aula, não é? Aqui pela professora Rita de Cássia. Já está se formando antecipadamente, hein, Rita? Olha, Rita, opa! Eu vou te convidar mais vezes aqui da gente conversar sobre vários temas, porque vai longe, a gente tem tanta coisa para a gente poder passar aí para os nossos ouvintes, né? Eu espero poder contar com você, da gente estar destrinchando muitas coisas aí. Eu quero, antes de mais nada, aqui te agradecer, né? A gente conversou aqui bastante agora sobre o MTST, a gente já está conhecendo um pouco mais, até muito mais, e a população que vai nos assistir aí, com certeza, vai ter mais informação, né, sobre o que tem agora. Então, eu quero te agradecer muito aí por ter aceito o nosso convite, e a gente espera aí contar com você mais uma vez aqui no nosso programa Cidadania Legal, na Rádio TV Mister Web. Ok, Rita? Ok, Roberto, eu que agradeço muito essa oportunidade, acho que eu fico muito feliz, contemplada e realizada mesmo de poder ocupar esses espaços e trazer informações para o nosso povo, do que é a nossa luta, falar pelo movimento, pelo nome do movimento, que hoje é a bandeira que eu levanto com uma grande satisfação e gratidão por tudo que eu venho conquistando e já conquistei nessa construção tão coletiva, e que eu não posso deixar de falar uma famosa frase, Roberto, que o movimento trabalha muito nessas construções de formações, dentro das nossas assembleias também, de que um sonho que se sonha só é apenas um sonho, mas quando sonhado no coletivo se torna realidade. Então vamos sonhar, mas vamos sonhar com o pé no chão, construindo com o pé no chão,
dentro das realidades, se organizando, é importante se organizar, procurar esse conhecimento político, tirar essa venda, limpar a nossa lente, né, e procurar esse conhecimento dos nossos direitos. Então, fica aí, eu quero agradecer, estou aberta aí para mais conversas e fazer convite também para quem quiser conhecer o MTST, procura aí as nossas redes, pode me procurar também, Rita Souza, enfim, ou Rita de Cássia, eu vou estar aberta aí para estar sempre conversando sobre o movimento. Beleza, então. E quem manda um abraço para você é o Nildo Reg, do Capão Redondo. Grande Nildo. Tá. O Nildo, ele é um grande companheiro, eu gosto muito dele. Tive a oportunidade de construir com ele a comunicação do movimento. E hoje ele tem a famosa Rádio Libertadora lá no Capão Redondo, na Zona Sul. Então, é mais um companheiro aqui de luta, né, de rádio, e a gente sempre também, em outros momentos, a gente fez o programa Cidadania Legal juntos, e aí ele também está nisso, daquele bichinho que cutuca e não larga mais, que você falou no começo, entra no sangue, né? E a gente aprendeu a fazer rádio, estamos aqui, estamos fazendo aquilo que a gente pode fazer, né? Então, não sendo lá uma grande potência, mas a gente vai lá, cada um que a gente conquista é mais um. É isso que a gente busca. Rita, muito obrigado. Aí, valeu. Um grande abração para você aí, a todo o pessoal do MTST, aí da Zona Leste. A gente abraça também a todos do país inteiro. E vamos ter você mais uma vez aqui numa próxima oportunidade, se Deus quiser. Tá bom? Obrigada, Roberto. Eu que agradeço, viu? Sinta-se mega abraçado. Um beijão para todos e todas, no coração, força e fé na luta sempre. Beleza. É o programa Cidadania Legal encerrando por aqui. E na próxima semana a gente terá mais um convidado e mais um tema, né, para você estar por dentro, para você não ser ignorante de conhecimento, para você estar potente e deixar de ficar, né, só consumindo mentiras. Vamos olhar que atrás de uma mentira aí, vamos ver, existe sempre a verdade. Tá bom, gente? Então, tchau, tchau e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Rádio Mister. 24 horas no ar. Sua rádio na internet. As melhores estão na Mister. Rádio Mister.